E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Na nossa videoaula de hoje, nós iremos tratar do assunto de figuras semelhantes, tá? É um tópicozinho de geometria que nós iremos trabalhar. Esse assunto ele é importante para que a gente possa entender o próximo conteúdo, que é polígonos semelhantes, tá? Mas o que seriam essas figuras semelhantes, né? Sabemos o seguinte, que figuras semelhantes são aquelas que têm a mesma forma, mas não necessariamente o mesmo tamanho, tá? Então, sempre que a gente falar de figuras semelhantes, a gente vai se ater somente à forma delas, a forma que elas possuem. Não vai se preocupar com o tamanho delas, certo? A gente tem que entender que figuras congruentes também são semelhantes. Aí você me pergunta, certo, Laércio? Tranquilo. Mas o que é uma figura congruente? Eu não consigo lembrar. Figura congruente são duas figuras que possuem a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, as figuras congruentes, elas são casos particulares, casos específicos das figuras semelhantes, ok? Então, lembrando que, para que eu possa perceber se duas figuras são ou não são semelhantes, eu só vou me atentar à forma delas. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que nós tenhamos dois quadrados, tá? De tamanhos distintos. Esses dois quadrados eles são semelhantes, certo? Mas eles não são congruentes. Para que eles sejam congruentes, eles têm que ter a mesma forma e o mesmo tamanho, tá? Então vamos lá, né? A gente tem que entender que em figuras semelhantes a gente vai ter três casos particulares delas. A gente tem a redução de figuras semelhantes, que é quando você tem uma figura que é menor do que outra já pré-existente, tá? Você tem as geometricamente iguais, que são as nossas figuras congruentes, certo? A gente acabou de definir, que é quando elas possuem mesma forma e mesmo tamanho. Nós temos a ampliação, tá? Exemplo de figuras semelhantes de redução, um mapa. Se a gente for observar, se a gente entrar lá no Google e acessar o Google Maps, nós iremos ver uma representação da nossa cidade, por exemplo. A gente consegue ver um mapa da nossa cidade da parte superior, vista de cima. Você vai concordar comigo que ele está representando a nossa cidade, só que em um tamanho menor do que o tamanho normal. É tanto que você consegue ver toda a parte do centro de Chorozinho só olhando pelo Google Maps, utilizando a redução. Tá? Um exemplo de ampliação, quando você utiliza o microscópio, por exemplo. A gente está vivendo agora o período ainda, né? O período pandêmico, e para se entender como o vírus se comporta, ele teve que ser analisado no laboratório. Então, com certeza, ele foi analisado em microscópios, onde você tem uma imagem bem pequena e você utiliza a ampliação dessa imagem para que você consiga visualizar melhor. Então, as figuras semelhantes elas podem ser desses três tipos: ou redução, ou geometricamente iguais, ou figuras semelhantes de ampliação. Quando a gente projeta um slide em uma tela, por exemplo, né, a imagem projetada geralmente tem um tamanho diferente da original, mas conserva a mesma forma. Então a gente diz que a figura que aparece na tela é semelhante à original. É muito utilizado isso, né, em aulas, quando a gente pega um slide, coloca lá no projetor, ou conhecido data show, reproduz uma imagem maior para que todo mundo consiga ver, né? Então é um exemplo de figura semelhante. As máquinas de Xerox elas também reproduzem cópias em tamanho ampliado ou tamanho reduzido, mas mantendo a forma do original. Ampliando ou reduzindo imagens em uma fotocopiadora, a gente também está obtendo figuras semelhantes às figuras originais. Tá? Isso acontece muito também quando a gente trabalha com a impressão. Vamos supor, né? Hoje em dia é bem comum, tá? Não é tão comum mais, não é tão corriqueiro, a gente trabalhar com impressão de fotos. Mas antigamente era bem natural. Então você batia lá a foto na câmerazinha digital, levava para que pudesse ser revelada, como se dizia, né? E aquela foto ela era impressa muitas vezes num tamanho maior
do que o tamanho original que a foto havia sido tirada, né, da figura que aparece lá na tela da máquina digital. Outro exemplo também é as fotos 3x4, que a gente precisa tirar para alguns documentos. Também a imagem que é reproduzida, a foto que é impressa, ela tem um tamanho menor do que o tamanho que foi retirada oficialmente, né? Então a gente tem que entender o quê? Que a gente vai afirmar que duas figuras elas são semelhantes quando as medidas dos ângulos correspondentes são iguais e as medidas dos segmentos correspondentes são proporcionais. Lá essa agora complicou tudo, tá? Vamos entender o seguinte, ó. A gente tem aqui uma representação. Repare que todas, para que ela seja semelhante, a gente tem que dizer que a forma dela deve ser mantida. O que é que determina a forma de uma figura? Os seus ângulos, tá? Então, se eu tenho duas figuras, vamos pegar aqui esses dois quadrados aqui, ó, azuis. Repare que os ângulos internos desses quadrados, tanto desse quanto desse, são os mesmos, porque eles mantêm a mesma forma. Tá? E a gente também vai ter uma proporção entre os lados respectivos. Tranquilo? Então, isso é que eu preciso afirmar para que eu tenha uma figura semelhante. É a mesma coisa que a gente disse, só que em outras palavras. Nós afirmamos inicialmente o quê? Que figuras semelhantes seriam aquelas figuras que possuem a mesma forma. Tá? Então, é justamente o que a gente está definindo aqui. A gente tem um exemplo aqui de uma ampliação de figura, né? Você repara que essa segunda figura ela é bem maior do que a primeira e ela é uma figura semelhante, ok? Vamos agora fazer aqui dois exercícios rápidos para que a gente possa assimilar esse conteúdo de uma forma mais tranquila. Então, determine a medida x da figura abaixo, sabendo que as figuras da imagem são semelhantes. Então, a questão já afirma isso para a gente. Ele quer o valor de x. Aí lembra que a gente definiu aqui como figuras semelhantes? As medidas dos segmentos correspondentes são proporcionais. Então entra o nosso conceito de razão e proporção que a gente já estudou esse ano. Um pouquinho antes da série a gente revisou até semana passada. Então olha só. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar esse lado aqui, ó, que é o correspondente dele, que é esse, na figura. 4 dividido para 2 deu 2. Vou pegar agora esse daqui. 5 dividido para 2,5. 5 dividido para 2,5 também deu 2. Esse 2 que está aparecendo direto, a gente vai chamar ele de constante de proporcionalidade. Então repara que nas figuras semelhantes existem essa constante de proporcionalidade, esse valorzinho K. E é interessante de observar que ele sempre é o mesmo nas figuras. Então aqui a gente teve uma redução, certo? A gente teve uma redução. Por que a gente teve uma redução, Laércio? Que é notório que a segunda figura é menor do que a primeira. O que aconteceu? Reduziu pela metade. 4 reduziu para 2, 5 reduziu para 2,5. Como é que é o seu valor de x, Laércio? Fácil. A gente pega a figura maior, dimensão da figura maior, divide pela dimensão correspondente na figura menor, e essa divisão tem que ser a constante de proporcionalidade, que no caso é 2. Então agora o meu pelos extremos, x é igual a 2 vezes 1,5. Logo, x é igual a 3. Achamos o valor de x, certo? Mais um exemplo. Uma questãozinha lá da Seduc de Goiás. Janine desenhou dois triângulos, sendo que o triângulo DEF é uma redução do triângulo ABC. Então, a gente tem aqui os dois triângulos, ó. ABC, DEF. A gente tem aqui mais uma redução. A medida x do lado DF é igual a... Ora, se ele fala que é uma redução, ou se ele fala que for uma ampliação, você já supõe logo de cara que são semelhantes. Então a gente quer a medida x do lado DF. Ele te dá algumas alternativas e vamos lá, né? Vou pegar o lado AB e dividir pelo lado DE, que são lados correspondentes, para descobrir a nossa constante
de proporcionalidade. 8 dividido por 4, 2. Constante é 2. Agora descobrir o valor de df, né? Ele quer. Então vai ficar 12 sobre x igual a 2. Meio pelos extremos a gente tem 2x igual a 12. Esse 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado em forma de divisão. X é 12 por 2, x é 6, que nos retorna como item correto o item B. Laércio, interessante, a constante de proporcionalidade sempre vai ser 2? Não, tá? Foi uma mera coincidência das duas questões que nós resolvemos. Ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Façam a atividade. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar à vontade para interagir com a gente no fórum. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!